Em mais uma sabatina pra lá de polêmica na metrópolis, de esquerda, Pablo Marçal deu um verdadeiro show, colocando os jornalistas em seu devido lugar, trazendo toda a verdade sobre aquela briga entre os assessores e o marqueteiro de Ricardo Nunes. Ele também vai citar Tarcísio de Freitas, Bolsonaro e revelar bomba atrás de bomba. Mas não vai parar por aí. Em determinado momento, ele ainda acusou a própria Metrópolis de não trazer os fatos verdadeiros e simplesmente detonou com jornalistas. E mais, eles tentaram trazer para o debate as suas empresas, tentando de alguma maneira armar uma arapuca para ele, Pablo Marçal, mas ficaram totalmente pianinho diante da resposta certeira. E Marçal disse que essa eleição na prefeitura tem sido marcada por um nível de agressão verbal e física sem precedentes, né? São inúmeras ofensas pessoais em debates, entrevistas, nos programas de TV e nas redes sociais, né? Chegamos ao ápice ali do episódio da cadeirada. O senhor foi vítima de uma agressão desferida pelo candidato da Atena. E no último debate do Flow, mais um episódio ali nos bastidores envolvendo um assessor da sua campanha e o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. O senhor já disse em algumas ocasiões que o senhor pediu perdão pela postura em debates. No SBT, o senhor chegou a falar que as pessoas tinham conhecido a sua pior versão e que agora ia apresentar a melhor versão. No que diz respeito a ofensas ou apelidos que o senhor estava usando nos debates. Isso estava irritando os outros candidatos. Ontem, eu digo no debate último do Flow, o senhor voltou a ter algumas rusgas ali nos bastidores com o prefeito Ricardo Nunes, falando lá do tchutchuca do PCC. Depois, no debate ali no final, onde o senhor acabou sendo expulso, o senhor citou outro apelido, Bananinha. Estou fazendo todo esse contexto, candidato, porque a minha pergunta é o seguinte: o senhor também nos debates tem falado muito da importância do exemplo, né, que as pessoas, quem almeja o cargo de governante precisa dar. O senhor fala isso, cita até a questão dos atributos físicos, né, citou isso no debate do SBT, um exemplo de cuidado de saúde, né, fazendo referência ali a alguns adversários, como comedor de açúcar, inflamado, enfim. A minha pergunta é, candidato, assim, que exemplo o senhor dá com essa postura no debate, principalmente para o público mais jovem? E a gente viu isso na Bienal do Livro, é um público que segue o senhor, né? Essa postura que o senhor tem tido nos debates, que exemplo que o senhor acha que ela dá para essa juventude? Exemplo de alguém que está de saco cheio, né? Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Impressionante você planar 2 minutos para fazer essa pergunta. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe o consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles. Eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas. O marqueteiro, desesperado, foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que só a mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam. E por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto. Eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto. Os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber. Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia. Não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é o grito.
grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu R$474 mil da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de R$100 milhões. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar está tão problemático que você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade. E se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim, não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática, improvável. Então, assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso, eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV. Sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate, ou seja, tô de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Só sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver... Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo com isso, não. A imparcialidade, não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso, não. Eu perguntei do exemplo porque, assim, a gente vê, e é um tema... Volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão. Você perguntou para ele? A gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Oi? Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou que perguntou outras questões para o prefeito. Os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não ser imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores, o que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou o Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, do Ricardo Nunes. Ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Não, só para concluir. O caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não vem a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado.
Se fosse o cara de direita... Se fosse, não. Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Verdade. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre minha zoando, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles. Eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Candidato, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa e depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade ou episódios de violência venham acontecer por aí? Olha, o senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. E eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara novo. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo. Sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu estou checando com os jornalistas, eles mandam uma informação, a informação alterada. Mas a situação, para você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada está acontecendo. Só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém está querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia para você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali. Só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, Wikipédia é uma página colaborativa. Qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo lá. Se quiser entrar, pode colocar lá. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, pus tudo que tem que pôr, não põe. O senhor que escreveu? Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero é libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês, vocês não ditam o que a gente tem que engolir, vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia, nossa, o Marcelo é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. E eu estou com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando no... Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui acertou. Uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Várias pesquisas, né? Qual outra? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque tem que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor está falando ouvir o povo na rua, não o senhor está falando da Veritar, a pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que aquela que acertou... Quem falou foi o Tarcísio. Não, o senhor está fazendo referência... Mas ele fala com a boca dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou. É só entrar no... Entre agora no Instagram. Eu ouvi isso da boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando Bolsonaro na frente, 47, e Lula 43. O resultado foi, do primeiro turno, Lula 48, Bolsonaro 43. Em Alagoas, por exemplo, a Veritar, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46. E na urna, o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que curvar para pesquisa. Porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas assim, qual que é a pergunta? A pergunta é porque o senhor... Eu não estou defendendo pesquisa, não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu meço todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua, todo lugar que parece um comportamento típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis, do candidato.
Candidato, o senhor disse numa sabatina recente, na CBN, acho que foi ontem até, que achou patético o seu assessor filmar ele aquele momento na ambulância. O senhor disse Filmar, outra... não, postar, falei postar. Postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Não, falei isso. Falou? Falei isso. Falou. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Eles queriam fazer uma cena. Dava para ir correndo para o hospital. Eu estava tomando oxigênio e do jeito que estava acontecendo lá, estava acontecendo. Então, repetindo, o senhor disse isso. É porque você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando. Eu não estava encenando. O senhor disse você que aquilo foi uma cena. cena. Escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. A partir do momento que o senhor disse que dava para ir andando para o hospital e que eles queriam fazer uma cena, eu o senhor consigo está ali fazer qualquer fingindo coisa que... com isso aqui. Eu sou Ultraman, O senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado. Sim. O senhor falou que dava para ir então andando. Vou explicar de novo a interpretação de texto. Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro da ambulância. O senhor estava com dificuldade de respirar, Não, eu falei isso 10 oxigênio. vezes, foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que mas o senhor ia a pé com mesmo. oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos, velho. Eu não consegui respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de... Nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São Paulo. O que tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor se compara a Bolsonaro... É postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que postou. O senhor postou, publicou. Vocês estão preocupados. Para mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem como. O senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o quê é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? O Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do Bolsonaro. Ele é direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é isso aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Fez a campanha do Bolsonaro, fez a campanha do PL, do Valdemar. Mas ele falou para você que é de direita? Faz campanhas de direita. Estou corrigindo a informação. Então faz campanhas de direita. Só acho que houve um exagero nessa comparação, isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Mas eu não falei que doeu mais ou menos. Isso aí é problema de quem está com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor tentou fazer o uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu para censurar, eu tirei o dele, ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você está sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Não tem problema nenhum nisso. Candidato, eu vou ficar com ciúme de cadeira e de faca, de bala usada? Ainda nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com casos de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei, eu falei, sempre fiz a pergunta, para não cair nisso aí. Isso não é uma afirmação. Mas só sou um idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal, para quê? Para queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara toma meu celular, com o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente tá hoje em quadro alarmante de número de homicídios. A gente tem mais homicídio que países que estão em guerra. Porque a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa, dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso. Vou emendar, pular aqui para falar de emprego, já que o senhor falou de trabalho, e a gente entra na questão das propostas. A principal promessa do senhor nessa campanha é a geração de 2 milhões de empregos. É um número muito expressivo diante de um cenário que a gente tem, em números oficiais, 500 mil desempregados na cidade de São Paulo. O senhor já falou que vai incluir não só os desempregados oficiais, mas também quem
recebe auxílio, né, como Bolsa Família, sua conta é um pouco mais elástica do que o número de desempregados oficiais, correto? Quantas cidades tem na região metropolitana, você sabe? 38. E aí você está contando o desemprego só O da senhor cidade? sabe quantos desempregados tem nessas 38 500 cidades? mil pessoas vêm nessa cidade só com carro. Imagina com ônibus. Quantos desempregados tem nessas 38 Não cidades? Você precisa sabe? saber, elas querem Não oportunidade de precisa emprego saber. aqui. Não precisa. Tem menos de 1 milhão de pessoas. São 120 mil quadras. Só a cidade de São Paulo tem 28 mil. A região metropolitana é maior que a cidade de São Paulo. É maior, mas tem Agora 1 milhão de vamos lá. pessoas E desempregadas. os neném, segundo A gente neném tem todos no esses mundo. dados aqui. Aham. Aí a gente tem o segundo neném. Se você traz as empresas, as pessoas elas vão migrar para cá. Aqui tem espaço para pessoas virem. E a gente vai investir em infraestrutura para isso. Então, assim, quando você fala que eu tenho que gerar emprego, portanto que eu preciso, eu estou falando sobre o futuro, vocês estão no passado ainda. Quando eu gero 2 milhões de empregos, eu estou atraindo gente para cá. Se a gente não consegue qualificar a nossa sociedade, eu vou ter que trazer gente de fora qualificada, porque eu não quero emprego do passado, eu não quero emprego que solta fumaça. Eu quero emprego de sabe. Mas eu estou te explicando, Renan. A conta é simples. Se hoje você tem um déficit de 500 mil e você soma com o déficit de cada uma dessas cidades, eu não tenho que atender todas as cidades. Essas pessoas querem vir para cá. Agora, como são empregos de tecnologia, as pessoas virão e migrarão para essa cidade. Porque não é que a gente não consiga, mas é porque tem gente que não quer se qualificar em tecnologia. Se a gente não prezar por esses empregos no futuro, nós vamos ser escravos de outras nações. O nosso perfil comportamental do brasileiro e do paulistano é um perfil de consumo. Tem empresa no Japão que tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. E nos próximos 15, 20 anos, mais de 300 empregos, inclusive o de vocês, vão deixar de existir. Porque é mais fácil pagar a inteligência artificial para ficar soltando essas notícias. Então, se a gente não requalificar nosso povo, nós vamos perder os empregos e vai ter que criar uma bolsa. E essa bolsa vai ser universal, por conta de tecnologia. Os empregos são focados nisso. E quem gera emprego, para você que está assistindo, não é o prefeito. O prefeito ele é o articulador. Qual que é o tripé para gerar 2 milhões de empregos? Primeiro, hoje a gente tem mais de 2 milhões de CNPJs. O emprego por causa de CNPJ numa conta linear para você entender que é possível. Então é básico. Então tem empresa sozinho vai criar 1.000 empregos e tem empresa que não dá conta de criar nenhum, ok? Então numa conta linear é essa. Segundo, vamos atrair novas empresas. E terceiro, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar numa ponta dentro da escola pública para as pessoas, para as nossas crianças aprenderem a empresarização e dentro do braço de ensino de todo o CNPJ nós vamos ensinar a mesma coisa. Olha que interessante. Um com foco em andragogia, que é ensino de adulto, o outro com foco em pedagogia, que é ensino para criança. Qual que é a perspectiva? Falando de futuro, é do crescimento estruturado dessa cidade. Aí a cidade cresceu sem estruturação. E aí por isso está esse caos e por isso nós como cidadãos dessa cidade empurramos essas pessoas todas para as periferias. E esses 2 milhões de empregos é a novidade. Vai resolver problema de poluição, problema de estresse, problema de fluxo e mobilidade e aumento de desfrute seu para você passar mais tempo com seus filhos. Porque o emprego vai ser aonde? A maior parte desses empregos serão nas regiões periféricas. Com o convênio do Estado, com a própria prefeitura, oferecendo desconto em ISS. O próprio governo federal também vou chamar para fazer convênio em relação a isso. Esses empregos, candidato, então seriam, você está falando de MEI, assim, são pequenos empreendedores, Pode ser de todo microempreendedores. perfil. Não, de qualquer perfil. Porque, por exemplo, a gente não seriam empregos oficialmente com carteira assinada. Não, carteira assinada, não 2 tem problema milhões com nenhum. carteira assinada. Não tem problema. Só para você ter Não. noção, o governo Porque federal... é um número expressivo. Agora eu vou Pergunto explicar porque é um número o expressivo. comunista do governo. Só para concluir, candidato. Porque, assim, por exemplo, as empresas do senhor, o senhor coloca lá no site que o senhor tem mais de 1.000 colaboradores. Cara, só na E o seguradora senhor tem fala- mais de 30 mil pessoas. E o senhor fala em colaboradores, inclusive, que estão fora do país, em outros lugares e tal. A promessa do senhor é a geração de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo. Você é CPF ou Na- CEPJ? Você. Eu sou CLT. Tá. Nas empresas do senhor, algo em torno ali que a gente viu os dados do CAGED, 45 funcionários Vocês não sabem nem pesquisar. Só uma escola minha tem 50 carteiras assinadas. CLT. Amigo, deixa eu explicar. As empresas daqui de Alphaville. Dá até dó. Deixa eu explicar. Dá até dó A pergunta é, são 2 Qual que é a milhões de empregos CLT, são 2 milhões de empregos que podem eventualmente não estar na cidade de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, dá uma resposta para vocês. Vocês não sabem nem o que é direito empresarial, nem road. Vocês precisam fazer uma especialização em relação a isso, para vocês entenderem como é que é essa estruturação. Fica caçando as mesmas empresas, vou dar uma resposta para você. A informação que você trouxe é tão baixa que uma escola... Tá bom, então o dado do CAGED. Vai numa escola minha em Goiânia, só lá tem mais carteira assinada do que você acabou de falar aí. Eu estou falando Só das que empresas empresa- que o senhor tem em Alphaville. Mas isso aí não interessa, é empresa minha. Em São Eu Paulo. tenho empresa esparramada em todo lugar, você tem que ir lá e pegar a informação.
A empresa Qual que é dele. o X da questão? Minhas empresas não podem doar e elas também não têm que entrar no debate. E eu sei que vocês fazem isso para me desmoralizar e eu estou aqui, beleza, eu vou Não, não responder. é, candidato, As empresas não têm que entrar no debate porque não pode ter vínculo, empresa não pode doar. Ou seja, se ela A gente não não tá pode falando doar, de ela não doação. pode levar pancada também. Então, deixa as Não, empresas... não. A gente não está falando de doação. Isso Não, tá eu tô falando de envolvimento. Isso Não está pode ter envolvimento. na sempre. plataforma do senhor. O senhor se apresenta como um empresário bem-sucedido. Não, me apresenta não, eu sou. Então, que tem um Isso. conglomerado Isso. e as pessoas... O senhor fala isso para que as pessoas acreditem no senhor. Não que o precisa senhor acreditar, consegue- não é real. Quem está o senhor próximo, consegue milhares fazer. de pessoas Se sabem. o senhor fez nas suas empresas, o senhor está dizendo que pode fazer Não, posso fazer muito na, mais pelo na povo. cidade. O É nosso por isso que dinheiro as é mais empresas fácil. entram. É por isso que as empresas... Elas Ninguém não está entram. falando que elas vão... Não, elas não digo entram. no debate. Não tem que entrar. Empresa não pode entrar e nem pode levar pancada. É problema empresarial. Eu nem estou lá, eu nem dirijo elas mais. Já tem uma mulher dirigindo a empresa, a Patrícia Pimentel, a CEO. Mas quem falou dos empregos foi você. Oi? Não, Você que o senhor prometeu 2 milhões de empregos. Quem traz Não, a prometi não. empresa... Quem vai fazer são os empresários. De A novo, empresário- nós vamos emancipar o povo. Se você... Não, o só senhor você- fala, nós vamos fazer 2 milhões Não, de mas empregos. é nós, velho. Nós é o povo. Eu e Sim. o povo. Nós somos o povo. Sim. Porque prefeitura não dá coisa fazer isso sozinho, não. Como vocês podem perceber, o melhor para São Paulo é Pablo Marçal. Segundo ele, o candidato do sistema é Guilherme Boulos, mas Guilherme Boulos vem derretendo dia após dia, mesmo com esse valor de 30 milhões que Lula injetou em sua campanha. Mas agora até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva do PT está abandonando Guilherme Boulos e, segundo informações de bastidores, Lula frustra a campanha de Boulos ao cancelar a agenda com pissolista. Petista não estará encaminhada de Boulos porque vai viajar ao México para a posse do novo presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu cancelar nesta terça-feira, dia 24, uma participação que faria uma agenda de campanha do deputado Guilherme Boulos do PSOL. No próximo sábado, dia 28, a decisão, porém, gerou grande frustração na equipe do pissolista, que vem apostando em Lula para ganhar as eleições. Pois bem, eles que têm buscado com frequência colar a imagem de Boulos a Lula ficaram frustrados. Inicialmente estava prevista a participação do presidente da República em uma caminhada de Boulos no Grajaú, na zona sul de São Paulo. O pissolista, inclusive, chegou a confirmar a informação durante o debate promovido pelo Flow News, na última segunda-feira. Lula, que cancelou a ida ao compromisso de Boulos porque vai viajar ao México para participar da posse de Cláudia Sheinbaum, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 1º. Por causa disso, o petista também não estará em outros atos em São Bernardo do Campo, em Diadema, São Paulo, que, assim como a agenda de Boulos, estavam marcados para o fim de semana. Mas o que está por trás disso é o que eu vou trazer agora para vocês. Segundo informações dos bastidores, isso é ciúmes dos outros candidatos do PT que não tiveram o mesmo dinheiro que Lula injetou na campanha de Boulos, sem ao menos ele ser petista. Ao site Metrópolis, integrantes da equipe de Guilherme Boulos manifestaram frustração com a decisão do petista e disseram que ele poderia ter viajado ao México após o ato do pissolista no sábado. No entanto, a equipe do pissolista disse que o presidente estaria tentando apaziguar os ânimos dentro do PT em razão de ciúmes de alguns candidatos com a atenção dada para Lula a Boulos. Enquanto Pablo Marçal vem fazendo um ótimo trabalho para ser prefeito de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, um pissolista quer descriminalizar as drogas caso ele seja eleito. Por isso que temos que ficar bem atentos, não podemos colocar ninguém de esquerda no governo, porque olha o que estão querendo fazer lá no Rio de Janeiro. E olhem esta notícia. Se eleito, Tarcísio Mota vai lutar para descriminalizar as drogas. O candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL foi sabatinado pelo Rio de Janeiro TV na TV Globo. O candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL, Tarcísio Mota, defendeu a descriminalização das drogas durante a sabatina promovida na TV Globo. Na oportunidade, foi perguntado ao deputado federal sobre uma informação contida em seu plano de governo, afirmando que, se eleito, irá trabalhar para garantir junto ao Congresso Nacional a descriminalização, regulamentação das drogas consideradas ilícitas. Aspas, vemos hoje uma política cara, ineficiente, um ciclo de violência que não resolve nenhum problema e que enxuga gelo enquanto derrama sangue nas favelas cariocas.
Por isso, o prefeito precisa se posicionar, argumentou o professor. Tarcísio disse também que para reduzir o consumo prejudicial à saúde do cigarro e do tabaco, nós não demos um tiro. Nós não ocupamos uma única favela com o caveirão. Aspas, quando você legaliza, você controla, fiscaliza, inclusive arrecada impostos que podem e devem ser utilizados para questões do financiamento da saúde pública, precisamos sufocar a renda do crime. Sufocar a renda do crime é tirar do crime a própria renda com as drogas, fecham aspas, destacou ele. É isso mesmo que vocês escutaram. É ou não é surreal? Após ver essa sabatina incrível com Pablo Marçal, mostrando que ele quer o bem de São Paulo, saber que esses pissolistas, vale lembrar que Boulos também é pissolista, e isso com certeza é uma das suas pautas se ele for eleito em São Paulo. Então, gente, precisamos ficar atento. Não podemos eleger ninguém de esquerda. A direita precisa prevalecer no Brasil. Basta ver que eles estão querendo acabar com a direita de qualquer maneira, principalmente regulamentar as redes sociais. Então, eu queria saber de vocês, seguidores do nosso canal, o que vocês acharam de tudo que disse Pablo Marçal, dessa notícia absurda que eu trouxe agora para vocês, de Tarcísio Mota, que quer ser prefeito do Rio de Janeiro, e mais, o que vocês acharam da campanha de Guilherme Boulos falar sobre os ciúmes e Lula abandonar Guilherme Boulos nesse momento tão decisivo para ele. Eu acho que com isso ele enterrou de vez a campanha. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, e se você é de direita e apoiador do Bolsonaro, você está no canal correto. Se não é inscrito, vem fazer parte dessa família você também e se inscreva no canal. E não esquece de compartilhar o vídeo e trazer sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. E em que vocês vão votar no Pablo Marçal aqui em São Paulo, deixe o M aqui no canal. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.